Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Quero fazer um comentário com você agora, prova do Enem. Estou com a prova branca do Enem de domingo, 2023, tá bom? Que Jean-Paul Sartre, você que é meu aluno, que foi meu aluno aí, principalmente da primeira e segunda série, que terceiro ano foram os itinerários, né? Essa questão nós trabalhamos em sala de aula, né? Ele colocou dois textos aqui, tá? Então ele traz um texto, ó. Gerineudo dorme porque já está conformado com seu mundo, porque já sabe tudo o que lhe pode acontecer, após haver submetido todos os objetivos que o rodeiam a um minucioso inventário de possibilidades. Aí você vai lendo, aqui é uma visão determinista, né? E aí nós temos o texto 2 de Jean-Paul Sartre, né? A situação é o sujeito inteiro, ele não é nada a não ser a sua situação, e é também a coisa inteira. Nunca há mais nada senão as coisas. É o sujeito a elucidar as coisas pela sua própria superação, a visão existencialista. Aí veio a pergunta, né? A postura determinista adotada pelo personagem Gerineudo contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre. Por quê? Aqui o ideal é você perceber que ele falou que a ideia do primeiro texto contrasta com a ideia do segundo, certo? Então vem a alternativa aqui. Qual alternativa é a correta? Alternativa B, porque o texto 1 nega a possibilidade de transcendência, ou seja, o homem já está pronto, acabado, né? O ser em si, que nós falamos em sala de aula, enquanto que o Sartre vem para ser para si, né? Aquele ser que se projeta, que transcende, que vai além, tá bom? Então é a alternativa B, analisando a questão a partir da nossa aula, tá? Teve uma outra questão aqui, tá? Que vem falando das mulheres. Eu peguei essa questão porque nós trabalhamos muito Simone de Beauvoir. A partir da década de 1930, começam a ser discutidos no Brasil os princípios de racionalização do trabalho, as preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico, foram introduzidos com a medicina sanitária, oferta de gás e eletricidade para uso doméstico no uso do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos a partir da produção em grande escala. A padronização e racionalização da habitação e seus componentes visavam uma radical transformação da casa, em especial da cozinha, e apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico, diminuir o trabalho doméstico ali, né? A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação, que deveria induzir um novo comportamento social. No contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres o quê, né, gente? Observando aqui, nós vamos perceber que a questão só pode ser a alternativa D, né? Por quê? Ampliação dos momentos de socialização, né? A mulher sai mais da cozinha, sai mais, né? E ela agora vai para o social, né? Ela tem mais tempo para socializar, para conversar, interagir, tá bom? Essa é a visão ali que trouxe a questão 64. Vamos para outra questão aqui. Nós temos aqui a questão, vamos pegar agora qual que vai ser a questão que eu vou trabalhar com vocês, que eu fui separando, né? A questão 82. Como presença consciente no mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-me no mundo. Se sou puro produto de determinação genética ou cultural, ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no meu mover-me no mundo. Esse caso, esse comércio de responsabilidade
não posso falar em ética, né? Nesse contexto, né? Mas, na sua concepção, a história não é algo pronto e acabado. Aqui volta a visão de Jean-Paul Sartre de novo, né? A estrutura de opressão e de desigualdade, apesar de serem naturalizadas, são socio-historicamente construídas. Isso nós falamos constante na sala de aula. Daí a importância de os educadores tomarem consciência da sua realidade para assim transformá-la. Olha, gente, aqui não, ele clicou dos educandos, né? Mas os educadores, nós também precisamos tomar consciência de classe, né? Bastante. Com base no conceito de ética pedagógica presente nos textos, os educandos tornam-se responsáveis pela participação sociopolítica. Essa participação é o sujeito que nós falamos autônomo, né? É o jovem protagonista, uma participação mais efetiva nas questões sociais e políticas, né? Aquela coisa que política não se discute, fica de lado, né? Perfeito, tá? E vamos para uma outra questão aqui, que é 84, tá? Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento, que estar com raiva é pensar que alguém é detestável. E que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes o mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento da matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para a minha própria experiência de raiva, da raiva, né, devo confessar que ela não está fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nela. Né, gente? Aqui é aquele dualismo cartesiano que nós falamos, corpo e alma, né, gente? Em um momento, os filósofos tentam separar o corpo e a alma é a consciência, mas você percebe que esse dualismo aparece constantemente, né, gente? O que acontece na minha mente afeta o meu corpo, o que acontece no meu corpo geralmente afeta a minha mente. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por apresentar uma visão dualista. O Descartes separa corpo e alma, né, e consciência, né? No texto a gente vê que, apesar, né, dessa separação lá, ele percebe que a raiva está no corpo, né, gente? Legal, tá? É a alternativa A. É uma visão dualista, tá? Vamos ver a próxima questão. Tá aqui de novo, apareceu aqui melhor, né? A questão da raiva e tal. Eu separei até melhor a questão 84, tá? E aqui nós vamos para a última questão, que é a 86, tá, gente? Essa questão 86 tem um texto aqui que ele traz para você, tá? Você precisa ler esse texto. Fazendo a leitura do texto, a descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhada a... O texto literário, ele tem uma dificuldade também de leitura, né, gente? Ele traz assim uma coisa bem... que muita gente começa a ler, mas aqui, gente, você não precisava nem do texto, porque ele falou o quê? Ele falou do sofista. O sofista, qual que era a principal função do sofista? Persuadir. Persuadir, né? Eles eram bons na retórica, na fala. Então, eles queriam persuadir no discurso. Você vê isso, né? Quando nós falamos lá do Sócrates, tá? A defesa de Sócrates, né? Quando Sócrates se defende na ágora, na praça grega, né? Então, Sócrates, ele vai ter uma fala, mas ele tem uma fala contrária do sofista, persuasiva, e Sócrates é condenado, tá? Apologia de Sócrates, né? Então, a alternativa aqui só pode ser a B, tá, gente? Utilização persuasiva do discurso.
Tudo isso foi trabalhado, tá? Acho que não tem mais texto, não tem mais. Nós temos mais uma que eu separei aqui, tá, gente? Mas eu não vou trabalhar com vocês agora, que é a questão 75, tá? Eu vou analisá-la novamente, se ela se encaixa aqui na filosofia, porque eu peguei correndo, tá? As transformações pelas quais passaram as sociedades ocidentais e que possibilitaram o reconhecimento recente do trabalho da arquiteta mencionada nos textos, né? Foram resultados das mobilizações sociais. Tá? Aqui a gente precisa do texto nas reportagens publicadas sobre a inauguração do Museu da Arte de São Paulo em 1947, quando ele ainda ocupava um edifício na rua 7 de Abril. Deixa eu pegar meu óculos, está pequenininho. Quando ele ainda ocupava um edifício na rua 7 de Abril, Lina Bobardi não foi mencionada nenhuma vez. A arquiteta era responsável pelo projeto Museu. Ah, gente, aqui já matou, né? A questão já dá, ó, não precisa nem seguir. É a questão 75, né? Quando você pega a questão 75, ele vai abordar para a gente, né, o que está sendo trabalhado ali, só pode ser equidade de gênero, né? Equidade de gênero, você percebe que ela não foi nem mencionada. Então, quando ele pergunta as transformações pelas quais passaram sociedades ocidentais e que possibilitaram o reconhecimento, ele não está falando do momento, possibilitou o reconhecimento, é a equidade de gênero, igualdade, respeitando as diferenças, né? Na visão de John Rawls, né? Você percebe ali que a mulher nem foi citada sobre um museu, né? Mas essas transformações que as sociedades passaram levaram ao reconhecimento a partir do reconhecimento dessa igualdade, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o canal do professor. Mas, gente, são questões trabalhadas aí na segunda série do ensino médio, dá para fazer. Ah, mas eu não tive filosofia no terceira série do ensino médio, mas nós falamos sobre todos esses assuntos, apesar de alguns assuntos, né, estarem fora até ali do currículo, mas a gente aborda, né? Por quê? Porque nós, professores, temos uma ideia assim do que deve cair ou não no Enem, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver.